A mão de William ainda tremia quando empurrou as fichas para o centro da mesa. Não pelo risco do jogo, mas pelo peso do que acabara de ganhar. Naquela noite abafada de verão, com o cheiro de tabaco e suor impregnando o ar da taverna, ele não imaginava que o rancho era apenas metade do prêmio. A outra metade estava prestes a fitá-lo com olhos escuros e firmes, recusando-se a dizer bem-vindo. O Cherokee, que se apresentara como Takoda, havia jogado com o desespero de quem não tem mais nada a perder. Suas cartas caíram na mesa como folhas mortas de outono, e com elas a escritura de um pequeno rancho às margens do Rio Verde. William Hart, vaqueiro sem raízes e sem futuro certo, olhou para o documento amarelado como se fosse um mapa para uma terra prometida que nunca ousara sonhar possuir. Tem água limpa o ano todo, disse Takoda, empurrando a escritura com dedos que tremiam ligeiramente. Pasto bom para 50 cabeças de gado. A casa é pequena, mas firme. Resistiu a 3 invernos duros. William assentiu, dobrou cuidadosamente o papel e o guardou no bolso interno do colete. Não perguntou por que o homem apostara sua terra. Havia aprendido, em seus 32 anos de vida errante, que algumas perguntas machucam mais do que o silêncio. Há mais alguma coisa que eu deveria saber? Perguntou, estendendo a mão para selar o negócio. Takoda hesitou. Por um momento, seus olhos escuros pareceram carregar o peso de montanhas inteiras. Minha irmã, disse finalmente. Ela pode não entender de imediato. William franziu o senho. Ela mora lá? Mora. A resposta foi seca, como galho que se prepara para quebrar. Lena é diferente. Teimosa como búfalo ferido. Mas vai entender. Tem que entender. O silêncio que se seguiu foi pesado como chuva de tempestade. William sentiu algo se mexer no fundo do peito, uma inquietação que não conseguia nomear. Havia algo na voz de Takoda, na maneira como seus ombros se curvaram quando pronunciou o nome da irmã, que sugeria que a coisa não seria tão simples assim. Ela sabe do jogo? Takoda balançou a cabeça devagar. Vai saber quando você chegar. 3 dias depois, William Hart cavalgava em direção ao Rio Verde, com tudo o que possuía amarrado no lombo de sua égua castanha. O sol de setembro pintava a paisagem do Arizona com tons dourados e vermelhos, e o ar seco carregava o cheiro de losna e terra vermelha. À medida que se aproximava do que agora era sua propriedade, sentia o coração bater mais rápido, não de ansiedade, mas de uma estranha mistura de esperança e receio. O rancho apareceu ao longe como um ponto pequeno contra o horizonte vasto, aninhado entre colinas baixas e cercado pela linha prateada do rio. A casa era mesmo pequena, como Takoda havia dito. Mas havia algo acolhedor na maneira como se assentava na terra, como se pertencesse ali desde sempre. Um curral de madeira se estendia ao lado e William pôde ver algumas vacas pastando tranquilamente. Foi quando viu a fumaça subindo da chaminé que percebeu. Alguém estava em casa. William diminuiu o passo da égua, sentindo a inquietação crescer no peito. A porta da casa estava fechada, mas havia sinais claros de vida. Roupas estendidas no varal, uma horta pequena mas bem cuidada ao lado da casa, galinhas ciscando no terreiro. E aquela fumaça, subindo em espirais lentas contra o céu azul. Desmontou a uns 50 metros da casa e amarrou a égua a um poste. Seus passos soaram altos demais no silêncio da tarde, cada pisada na terra seca ecoando como um anúncio de sua chegada. Quando alcançou a varanda, hesitou por um momento, a mão suspensa no ar, pronta para bater na porta. Não precisou. A porta se abriu antes que ele tocasse nela. A mulher que apareceu no batente não era exatamente o que ele esperava. Takoda havia mencionado uma irmã, mas William imaginara alguém mais jovem. Talvez uma adolescente que poderia ser facilmente convencida a partir. Em vez disso, encontrou-se diante de uma mulher de talvez 25 anos, com cabelos negros trançados que caíam sobre um ombro e olhos que pareciam capazes de enxergar através das coisas.
Você deve ser William Hart, disse ela, e sua voz tinha a qualidade cristalina da água corrente sobre pedras. Não era uma pergunta. Sou. Ele tirou o chapéu, um gesto automático de cortesia. E você, Helena? Ela assentiu uma vez, um movimento econômico que não revelava nada. Meu irmão jogou cartas com você. Jogou. William sentiu-se obrigado a explicar, embora algo na postura dela sugerisse que explicações seriam desnecessárias. Ganhei a propriedade. Tenho a escritura. Eu sei. Lena cruzou os braços sobre o peito, e William notou que usava um vestido simples de algodão azul, prático e bem cuidado. A pergunta é: o que você pretende fazer agora? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles como poeira depois de uma ventania. William olhou para a mulher à sua frente, tentando decifrar a expressão em seus olhos escuros. Não havia raiva ali, nem desespero, apenas uma determinação quieta que o deixou momentaneamente sem palavras. Bem, ele começou, sentindo-se estranhamente desajeitado. Suponho que pretendo viver aqui. É meu rancho agora. É mesmo? A voz de Lena carregava uma nota de curiosidade genuína, como se estivesse considerando um problema matemático interessante. E onde exatamente eu me encaixo nessa equação? William piscou. Havia imaginado que a conversa seria difícil, mas não daquela maneira. Esperara lágrimas, talvez súplicas ou mesmo raiva. Em vez disso, encontrou-se diante de uma lógica implacável que o deixava sem respostas prontas. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que revelava mais nervosismo do que pretendia mostrar. Imagino que você vai querer ficar com parentes, ou talvez na cidade. Lena inclinou a cabeça ligeiramente e um pequeno sorriso tocou o canto de sua boca. Não um sorriso gentil, mas algo afiado como lâmina bem polida. Parentes. Ela repetiu a palavra como se estivesse provando seu sabor. Takoda era meu último parente, Sr. Hart. E quanto à cidade, ela fez uma pausa, olhando além dele para a vastidão da paisagem. Nunca vivi em lugar que não fosse este. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelos sons do final de tarde. O murmúrio distante do rio, o canto de um pássaro escondido, o vento sussurrando entre as losnas. William sentiu o peso da situação se acomodar em seus ombros como um cobertor molhado. Olhe, disse ele finalmente, forçando a voz a soar mais firme do que se sentia. Não sou homem cruel. Você pode ficar até encontrar um lugar para ir. Algumas semanas, talvez um mês. Algumas semanas. Lena repetiu as palavras lentamente, como se estivesse memorizando uma lição. Para que eu encontre um lugar para ir. Ela descruzou os braços e deu um passo para trás. Entre, Sr. Hart. Acho que precisa ver algumas coisas. William hesitou. Havia algo na maneira como ela disse isso que fazia seu instinto gritar cautela. Mas era sua propriedade agora, lembrou a si mesmo. Tinha todo o direito de entrar. A casa por dentro era menor do que parecia de fora, mas cada centímetro havia sido aproveitado com cuidado meticuloso. A sala principal servia como cozinha e área de estar, com uma mesa de madeira simples no centro e uma lareira de pedra que dominava uma das paredes. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, desde as panelas dependuradas em ganchos até as ervas secas amarradas em feixes pendurados no teto. Takoda construiu esta casa há 7 anos, disse Lena, movendo-se pela sala com a graça natural de quem conhece cada tábua do assoalho. Cada tábua, cada prego. Eu o ajudei a erguer as vigas do teto. Ela tocou levemente uma das vigas com a ponta dos dedos. Plantamos a horta juntos na primeira primavera. As galinhas são descendentes de 3 que compramos de um comerciante que passava por aqui. William olhou ao redor, começando a entender onde a conversa estava levando. É uma casa bonita, disse cuidadosamente. Não é só uma casa. Lena se virou para encará-lo e pela primeira vez ele viu uma rachadura na armadura de sua compostura. É o único lar que já tive. É onde enterrei nossa mãe atrás daquela colina. É onde Takoda me ensinou a ler, usando uma Bíblia que um missionário havia deixado. É onde aprendi a fazer pão,
onde cuidei dele quando ficou doente no inverno passado. Ela se moveu até a janela que dava para o rio, suas mãos se fechando sobre o peitoril. Você ganhou a escritura da propriedade, Sr. Hart, mas não ganhou a vida que foi construída aqui. William sentiu algo apertar em seu peito. Havia uma diferença entre ganhar uma propriedade e expulsar alguém de casa. E estava começando a compreender que havia cruzado uma linha que não sabia que existia. Por que Takoda apostou a casa? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Lena ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para as águas escuras do rio. Quando falou, sua voz estava mais suave, carregada de uma tristeza que tentava esconder, porque estava desesperado, porque os homens da cidade disseram que se ele não pagasse o que devia até o final do mês, eles viriam buscar. Ela se virou e William viu lágrimas que se recusavam a cair, brilhando em seus olhos, porque pensou que poderia ganhar o suficiente para salvar nossa casa. E por que... Sua voz falhou por um momento. Porque não me contou nada disso, até ser tarde demais. A verdade caiu entre eles como uma pedra em água parada, criando ondas que William sabia que o alcançariam de maneiras que ainda não conseguia prever. Takoda não havia apostado sua casa por leviandade ou vício no jogo. Havia apostado por desespero, tentando salvar o único lar que sua irmã havia conhecido. Quanto ele devia? Perguntou William, embora parte dele não quisesse saber a resposta. $250. O número saiu pesado, como chumbo derretido. Para homens como Silas Morrison, da loja geral, Takoda pegou suprimentos fiado durante a seca do ano passado, quando perdemos metade do gado. William assentiu lentamente. $250 era mais dinheiro do que muitos homens viam em um ano inteiro. Para um pequeno fazendeiro, Cherokee tentando sobreviver em terras cada vez mais disputadas, era uma fortuna impossível. E agora? Ele perguntou. Lena se afastou da janela e caminhou até a lareira, onde mexeu nas brasas mornas com um atiçador de ferro. Agora você é dono desta propriedade e eu não tenho para onde ir. Ela ergueu os olhos para encará-lo. A não ser que tenha alguma sugestão. William tirou o chapéu novamente e passou os dedos pelos cabelos, um gesto que estava se tornando familiar. Olhou ao redor da pequena casa, vendo-a agora através dos olhos de Lena. Não apenas como sua nova propriedade, mas como o lar de alguém. Cada objeto contava uma história, cada marca na madeira era uma memória. Você sabe trabalhar com gado? Perguntou ele de repente. Lena piscou, claramente não esperando a pergunta. Sei. Takoda e eu cuidávamos do rebanho juntos. E cozinhar? Cuidar de uma casa? Estou cuidando desta há 7 anos. William assentiu, uma ideia começando a tomar forma em sua mente. Uma ideia que provavelmente era louca, mas que fazia mais sentido do que qualquer coisa que havia pensado desde que chegara ali. Então, talvez, disse ele lentamente, possamos chegar a um acordo. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça de cigarro, carregadas de possibilidades que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Lena estudou o rosto de William com a intensidade de quem aprendeu a ler as intenções dos homens pela necessidade de sobreviver, procurando sinais de falsidade ou condescendência. Não encontrou nenhum dos dois. Que tipo de acordo? Perguntou ela, a voz cuidadosa como passos em gelo fino. William se moveu até a mesa central, seus dedos traçando sulcos na madeira gasta. Era uma mesa que havia servido milhares de refeições, testemunhado conversas íntimas e preocupações compartilhadas. Podia sentir o peso da história impregnado em cada fibra. Você conhece esta terra melhor do que eu algum dia conhecerei, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Sabe onde o gado encontra os melhores pastos quando o rio sobe na época das chuvas, que partes da cerca precisam de reparo antes do inverno. Ele ergueu os olhos para encontrar os dela. Eu tenho a escritura, mas você tem o conhecimento. Um sem o outro não vale muito. Lena cruzou os braços novamente, mas desta vez o gesto parecia menos defensivo, mais pensativo. Continue. Você fica.
Trabalha a propriedade comigo como sócia. Dividimos o lucro do gado, das colheitas, de tudo o que conseguirmos tirar desta terra. William fez uma pausa, sentindo-se exposto ao fazer a proposta. Em troca, você me ensina o que preciso saber para não perder tudo no primeiro inverno. Sócia. A palavra soou estranha em sua boca, como se estivesse experimentando um idioma novo. E onde exatamente eu dormiria neste arranjo? William sentiu o calor subir pelo pescoço. Não havia pensado nos detalhes práticos, apenas na solução que poderia beneficiar ambos. Há um celeiro. Poderia construir um quarto lá, ou talvez adicionar um cômodo à casa. Ou, disse Lena lentamente, você poderia dormir no celeiro. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados. William percebeu que havia assumido automaticamente que ela deveria ser a que se adaptaria, a que abriria mão do conforto. Era sua casa havia 7 anos, cada tábua, cada prego, como ela havia dito. Ele era o estranho ali. Você tem razão, disse ele finalmente. Esta é sua casa. Eu me acomodo no celeiro. Algo mudou na expressão de Lena, uma suavização quase imperceptível ao redor dos olhos. Era o primeiro sinal de que talvez, apenas talvez, ela estivesse considerando confiar nele. Por quanto tempo? Perguntou ela. Como assim? Este acordo. Por quanto tempo duraria? William considerou a pergunta. Havia pensado apenas em resolver o problema imediato, não no futuro a longo prazo. Não sei, até que não faça mais sentido, suponho. Lena caminhou até a janela novamente, olhando para o terreiro onde as galinhas ciscavam tranquilamente, alheias às negociações que decidiriam seu destino. Takoda costumava dizer que os acordos mais perigosos são aqueles sem fim definido. É como começar uma viagem sem saber o destino. Então o que sugere? Ela se virou e pela primeira vez desde que ele chegara, William viu algo parecido com esperança em seus olhos. 1 ano. Se no final de 1 ano ambos estivermos satisfeitos com o arranjo, conversamos sobre continuar. Se não, ela deu de ombros. Pelo menos eu terei tido tempo de fazer outros planos. E se eu decidir vender a propriedade antes disso? Então você me dá 60 dias de aviso e uma quantia justa pela minha parte no trabalho. Sua voz estava firme. Mas William detectou a vulnerabilidade por trás das palavras. Ela estava se protegendo contra a possibilidade de ser abandonada novamente. William estendeu a mão. Acordo. Lena olhou para a mão estendida por um longo momento, como se estivesse pesando não apenas os termos do acordo, mas o homem que o oferecia. Finalmente estendeu a própria mão e a apertou brevemente. Sua pele era áspera pelo trabalho, mas aquecida pelo sol. Acordo, disse ela. Nos dias que se seguiram, William descobriu que trabalhar ao lado de Lena era como aprender uma dança cujos passos ninguém lhe havia ensinado. Ela se movia pela propriedade com uma economia de movimento que falava de anos de prática, cada gesto calculado para a máxima eficiência. Enquanto ele ainda estava descobrindo onde as ferramentas eram guardadas, ela já havia reparado 3 postes da cerca e verificado o estado das vacas. No terceiro dia, enquanto consertavam juntos uma seção danificada do curral, William percebeu que ela havia parado de trabalhar e estava olhando para ele com uma expressão pensativa. "O que foi?" perguntou ele, interrompendo o próprio trabalho. "Você realmente não sabe nada sobre criar gado, sabe?" Não havia julgamento na voz dela, apenas uma curiosidade genuína. William largou o martelo e se endireitou, passando a mão pelas costas doloridas. "Sou um vaqueiro, não um fazendeiro. Sei como tocar gado de um lugar para outro, como acampar sob as estrelas e viver de feijão e café. Mas isso," ele gesticulou para a propriedade ao redor, "ter responsabilidade por um lugar, por animais que dependem de você todos os dias, é novo para mim." Lena assentiu lentamente. "Por que quis ficar então? Por que não vendeu a propriedade para alguém que soubesse o que estava fazendo?" A pergunta o pegou desprevenido.
William olhou para o rio, serpenteando ao longe, para as colinas baixas que emolduravam a propriedade, para a pequena casa que já começava a parecer menos estranha. Por que havia ficado mesmo? Acho que estou cansado de não ter lugar nenhum para chamar de lar, disse ele finalmente. 32 anos cavalgando de um lugar para outro, dormindo sob um céu diferente toda a noite. Chega uma hora em que um homem quer acordar no mesmo lugar 2 manhãs seguidas. Lena pegou uma tábua nova e a posicionou contra o poste. E você acha que pode aprender? Com uma boa professora. William sorriu pela primeira vez desde que chegara. Acho que sim. O outono chegou ao Arizona como um sussurro, pintando as manhãs com geadas delicadas que derretiam ao primeiro toque do sol. William acordava antes do amanhecer no celeiro convertido, onde havia montado um espaço modesto, mas funcional, com um catre, uma mesa pequena e um baú para suas poucas posses. O ar frio o fazia se mover mais rapidamente, e ele descobriu que gostava desse ritual matinal. O silêncio quebrado apenas pelo som de seus passos na palha seca, o cheiro de couro e madeira, a antecipação do dia de trabalho que o aguardava. Lena sempre estava acordada antes dele, a luz da cozinha já acesa quando ele atravessava o terreiro para a casa. Nos primeiros dias, ele havia hesitado em entrar, batendo na porta e esperando permissão. Mas gradualmente, ela havia começado a deixar a porta destrancada, um convite silencioso que ele aprendera a interpretar. Café está pronto, dizia ela toda manhã, sem erguer os olhos da frigideira onde preparava ovos frescos das galinhas. Era sempre a mesma frase, pronunciada com a mesma entonação neutra. Mas William começou a perceber as pequenas variações. A maneira como ela adicionava um pouco mais de café quando notava que ele parecia especialmente cansado, ou como preparava torradas quando sabia que teriam um dia longo pela frente. Ele aprendia observando. Aprendia que ela sempre verificava o gado ao anoitecer, contando cada cabeça com a paciência de quem não pode se dar ao luxo de perder nenhuma. Aprendia que ela falava baixinho com os animais enquanto trabalhava, não palavras doces ou infantis, mas comentários práticos pronunciados em um tom que os acalmava. Aprendia que ela nunca desperdiçava nada. Cascas de batata viravam comida para as galinhas, água usada para lavar pratos servia para regar a horta, pedaços de tecido rasgado se transformavam em ataduras ou panos de limpeza. Mas, principalmente, William aprendia que Lena carregava sua dor como carregava tudo mais, com eficiência silenciosa que não permitia desperdício de energia em lamentações. Foi numa manhã de outubro, quando o vento trazia o cheiro de neve distante das montanhas, que ele a viu chorar pela primeira vez. Havia saído mais cedo que o usual, para verificar uma vaca que parecia doente, e quando voltava à casa, viu Lena sentada nos degraus da varanda, segurando algo nas mãos. Ela não percebeu sua aproximação, absorta demais no objeto que contemplava. Era um cachimbo pequeno, entalhado em madeira escura com desenhos delicados, que pareciam contar uma história. As lágrimas caíam silenciosamente por seu rosto, e ela as deixava cair sem tentar secá-las, como se fossem apenas mais uma coisa prática que precisava ser feita. William parou a alguns metros de distância, instintivamente sabendo que não deveria interromper. Mas Lena sentiu sua presença e ergueu os olhos, sem tentar esconder as lágrimas. Era de Takoda, disse ela simplesmente, erguendo o cachimbo. Nosso avô fez para ele quando completou 16 anos. Encontrei ontem, esquecido atrás de umas caixas. William se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. Posso ver? Ela estendeu o cachimbo e ele o tomou com cuidado. A madeira estava lisa pelo uso, aquecida pelas mãos de Lena. Os desenhos entalhados mostravam um rio serpenteando entre montanhas com pequenos animais, veados, coelhos, pássaros, bebendo de suas águas. É bonito, disse ele, devolvendo o objeto. Takoda dizia que representava o círculo da vida. Tudo vem do rio, tudo volta ao rio.
Lena passou o polegar sobre os desenhos. Ele parou de fumar há 2 anos. Disse que precisava economizar dinheiro, mas guardou o cachimbo. Dizia que um dia as coisas melhorariam e ele poderia fumar novamente. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as primeiras luzes do dia pintar o céu de rosa e dourado. William sentiu o peso da responsabilidade que havia assumido inadvertidamente. Não apenas de manter a propriedade funcionando, mas de honrar a memória do homem que a havia perdido tentando salvá-la. Ele era um bom homem? Perguntou William. O melhor que conheci. A voz de Lena estava espessa de emoção contida. Cuidou de mim depois que nossa mãe morreu. Eu tinha apenas 15 anos, não sabia nada sobre administrar uma casa ou cuidar de animais. Ele poderia ter me mandado para viver com parentes distantes, seguido sua própria vida. Em vez disso, ensinou-me tudo o que sabia. Por que apostou a propriedade, então? Se sabia o quanto significava para você? Lena ficou quieta por tanto tempo que William pensou que ela não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava quase inaudível. Porque os homens da cidade disseram que se ele não pagasse, eles tomariam a propriedade de qualquer maneira. Pelo menos no jogo de cartas ele tinha uma chance. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Takoda sempre foi um otimista. Acreditava que as coisas dariam certo se ele trabalhasse duro o suficiente, se fosse honesto o suficiente. E você, no que acredita? Um sorriso triste tocou os lábios de Lena. Acredito que às vezes você pode fazer tudo certo e ainda perder. Mas também acredito... Ela hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Acredito que às vezes coisas boas podem vir de lugares inesperados. William sentiu algo se mover no peito, uma sensação quente que não conseguia nomear. Como o quê? Como um vaqueiro que ganha uma propriedade em um jogo de cartas e decide que talvez possa aprender a ser fazendeiro. Os olhos de Lena encontraram os dele e, pela primeira vez, William viu algo que parecia perigosamente próximo de afeição ali. Como alguém que poderia ter me expulsado, mas escolheu ficar e trabalhar ao meu lado. O momento se estendeu entre eles, frágil como vidro soprado. William sentiu o impulso de dizer algo, de colocar em palavras o que estava crescendo dentro dele, mas antes que pudesse encontrar as palavras certas, Lena se levantou. O café deve estar frio, disse ela, voltando à praticidade que era seu refúgio. Vou fazer mais. Mas enquanto ela se dirigia à porta, William viu a maneira como ela segurou o cachimbo de Takoda um pouco mais próximo do coração, e soube que algo havia mudado entre eles. Era pequeno, talvez imperceptível para qualquer observador externo, mas era real, como o primeiro broto verde que aparece quando o inverno finalmente cede lugar à primavera. O inverno chegou com uma ferocidade que William não esperava. As manhãs amanheciam com uma camada de gelo que transformava cada superfície em espelho quebrado. E o vento uivava entre as montanhas com uma voz que parecia carregar todas as tristezas do mundo. Foi durante a 3ª semana de dezembro, quando a neve havia começado a cair em flocos pesados que se acumulavam contra as janelas, que William descobriu o verdadeiro significado de parceria. A vaca mais nova do rebanho, uma novilha que Lena havia criado desde filhote, começou a mostrar sinais de trabalho de parto numa noite em que a temperatura despencou tanto que a respiração se transformava em nuvens brancas no instante em que deixava os pulmões. William estava reparando um arnês no celeiro quando ouviu Lena gritar seu nome, um som que cortou o ar frio como uma lâmina. Ele a encontrou ajoelhada ao lado da vaca no pequeno estábulo que haviam construído juntos no final do outono. Suas mãos já vermelhas de frio enquanto examinava o animal. A novilha estava deitada de lado, flancos tremendo, olhos arregalados de dor e medo. Algo está errado, disse Lena sem erguer os olhos. O bezerro está em posição ruim. Não consigo virá-lo sozinha. William se ajoelhou ao lado dela, sentindo o frio do chão de terra atravessar suas calças. Me diga o que fazer. E nas 2 horas que se seguiram,
Trabalharam como se fossem duas partes da mesma pessoa. Lena guiava as mãos de William, ensinando-o a sentir o posicionamento do bezerro, a aplicar pressão no momento certo, a reconhecer os sinais de que o animal estava em perigo real. Suas vozes se misturavam no ar gelado, ela dando instruções precisas, ele fazendo perguntas práticas, ambos unidos no propósito comum de salvar duas vidas. Quando o bezerro finalmente nasceu, escorregando para o mundo em uma torrente de sangue e fluidos, William sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Não era apenas alívio, embora houvesse isso também. Era uma sensação de completude, como se tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. É uma fêmea, disse Lena, sorrindo pela primeira vez em semanas, enquanto secava o bezerro com palha limpa. Forte e saudável. William observou a pequena criatura tentar se levantar em pernas trêmulas, os olhos ainda lacrimejando do esforço físico e emocional dos últimos momentos. Como você sabe todas essas coisas? Perguntou ele. Quem te ensinou? Takoda, principalmente. Mas também aprendi por necessidade. Lena se sentou sobre os calcanhares, observando a mãe lamber o filhote. Quando você não tem dinheiro para chamar um veterinário toda vez que algo acontece, aprende rápido ou perde os animais. E se não tivéssemos conseguido? O sorriso de Lena se desvaneceu um pouco. Então teríamos perdido duas. E com apenas 18 cabeças no rebanho, isso teria sido... Ela não terminou a frase, mas não precisava. William entendia a matemática cruel da sobrevivência. Eles ficaram ali sentados em silêncio, observando a nova família se conhecer, até que o frio se tornou insuportável. Quando finalmente se levantaram para voltar a casa, William sentiu a mão de Lena tocar brevemente a sua. Um toque tão rápido que poderia ter sido acidental, mas que deixou uma sensação de calor que durou muito depois de eles terem se separado para suas respectivas camas. Foi na manhã seguinte, enquanto tomavam café e observavam a neve continuar caindo lá fora, que Lena disse algo que mudaria tudo entre eles. Você poderia ter ido embora, disse ela de repente, interrompendo o silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles. William ergueu os olhos da xícara. Como assim? Ontem à noite, quando percebeu que seria difícil, que poderia ser perigoso. Você poderia ter dito que não era problema seu, que você não sabia lidar com partos de gado. Ela mexeu o café lentamente, os olhos fixos no líquido escuro. Takoda. No final, ele desistiu de muitas coisas. Disse que era jovem demais para carregar tanto peso sozinha. Mas eu não desisti. Não. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele, e William viu algo novo ali. Uma vulnerabilidade que ela havia mantido cuidadosamente escondida. Você ficou. Meteu as mãos na sujeira e no sangue, não fez perguntas sobre ser nojento ou difícil. Apenas ficou. William sentiu a garganta apertar. Lena, quero que saiba que isso significa alguma coisa. Para mim, significa muito. As palavras ficaram suspensas entre eles como flocos de neve, delicadas, mas reais. William estendeu a mão sobre a mesa, hesitante, e quando Lena não se afastou, cobriu a mão dela com a sua. Seus dedos estavam quentes apesar do frio, calejados pelo trabalho, mas suaves onde as palmas se tocavam. Você também ficou, disse ele suavemente. Poderia ter ido embora quando cheguei, encontrado uma maneira de começar de novo em outro lugar, mas escolheu confiar em mim o suficiente para tentar isso. Não tive muita escolha. Teve sim. Sempre tem escolha, mesmo quando parece que não tem. William apertou a mão dela gentilmente e escolheu me dar uma chance. O momento se estendeu entre eles, preenchido pelo som da neve batendo contra as janelas e o crepitar suave do fogo na lareira. Quando Lena finalmente retirou a mão, foi devagar, como se não quisesse quebrar o feitiço que havia se formado. O bezerro precisa de um nome, disse ela, voltando ao território seguro da praticidade. Que tal Esperança? Sugeriu William. Lena sorriu, um sorriso verdadeiro que alcançou seus olhos e os fez brilhar.
Esperança, repetiu ela. Acho que combina. A primavera chegou tarde naquele ano, como se o inverno estivesse relutante em ceder seu lugar. Mas quando finalmente chegou, trouxe consigo uma transformação que foi além do derretimento da neve e do verdejamento dos pastos. Trouxe mudanças que William e Lena haviam estado evitando nomear, mas que se tornaram impossíveis de ignorar. Foi num dia de abril, quando o ar estava morno o suficiente para trabalharem na horta sem casacos pesados, que o passado voltou para encontrá-los. William estava reparando a cerca nos fundos da propriedade quando viu os cavaleiros se aproximando. 3 homens, montados em cavalos bem cuidados, vestindo roupas que falavam de dinheiro e autoridade. Seu estômago se contraiu instintivamente. Homens assim raramente traziam boas notícias para pequenos fazendeiros. Ele deixou o martelo e caminhou rapidamente de volta à casa, onde encontrou Lena na varanda, observando os visitantes com uma expressão que ele aprendeu a reconhecer como sua máscara de guerra, completamente neutra por fora, mas alerta e pronta para lutar por dentro. O homem que liderava o grupo desmontou com a confiança de quem estava acostumado a ser obedecido. Era bem vestido, de meia-idade, com bigode cuidadosamente aparado e olhos que avaliavam tudo como se estivesse calculando seu valor monetário. Senhora, disse ele, tocando brevemente o chapéu em direção a Lena antes de se voltar para William. Senhor Hart, presumo? Sou eu. William se posicionou ligeiramente à frente de Lena, um movimento instintivo de proteção. Em que posso ajudá-los? Meu nome é Morrison. Silas Morrison. Acredito que conhece o nome. O sangue de William gelou. Morrison, o homem que havia emprestado dinheiro a Takoda, o homem cujas dívidas haviam levado à aposta desesperada que mudara tudo. Conheço o nome, disse William cuidadosamente. Então sabe por que estou aqui. Morrison sorriu, mas não havia calor na expressão. Vim para cobrar uma dívida. Que dívida? William sentiu Lena se enrijecer atrás dele. Takoda não deve mais nada a ninguém. Perdeu a propriedade pagando suas dívidas. Ah, mas veja só, Sr. Hart. O falecido Sr. Takoda não pagou integralmente o que devia. Havia juros acumulados, taxas de atraso. Morrison tirou um papel do bolso interno do casaco. No total, ainda resta um saldo de $120. Isso é impossível, disse Lena, dando um passo à frente. Takoda me mostrou os cálculos. Ele devia $250. A propriedade valia isso ou mais. Para alguém que soubesse seu valor real, talvez, mas seu irmão a perdeu num jogo de cartas, minha cara. Isso sugere que não era tão valiosa assim. Morrison dobrou o papel novamente. De qualquer forma, a dívida agora é responsabilidade do novo proprietário. William sentiu a raiva crescer no peito, quente e perigosa. Não havia nada sobre dívidas remanescentes quando ganhei a propriedade, porque Takoda não mencionou. Homens desesperados às vezes omitem detalhes inconvenientes. Morrison gesticulou para a propriedade ao redor. Mas a lei é clara. As dívidas seguem a terra. E se não pudermos pagar? A voz de Lena estava controlada, mas William podia sentir a tensão irradiando dela. Então teremos que discutir outras formas de compensação. Os olhos de Morrison se moveram sobre a propriedade com a avidez de um abutre. Esta é uma terra boa, com acesso à água. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. William olhou para os outros 2 homens, que haviam permanecido montados e silenciosos. Havia algo na postura deles que sugeria que não estavam ali apenas para conversar. Seus casacos estavam abertos, permitindo acesso fácil às armas nos coldres. Preciso de tempo para reunir o dinheiro, disse William. Naturalmente. Você tem 2 semanas. Morrison subiu no cavalo com movimentos deliberadamente lentos. 2 semanas para encontrar $120. Ou começamos a discutir outros arranjos. Eles partiram tão rapidamente quanto haviam chegado, deixando apenas uma nuvem de poeira e o eco de cascos se afastando.
William e Lena ficaram na varanda, observando os cavaleiros desaparecerem no horizonte. $120, disse Lena finalmente, sua voz pequena. Podemos ter isso. William fez os cálculos mentalmente. Tinham vendido alguns bezerros na primavera, mas a maior parte do dinheiro havia sido gasta em suprimentos e melhorias na propriedade. Mesmo vendendo mais gado, não chegariam nem perto da quantia necessária. Não, disse ele baixinho. Não temos. Lena se sentou pesadamente nos degraus da varanda, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. Então vamos perder tudo. Depois de tudo que construímos, de tudo que... Sua voz falhou. William se sentou ao lado dela, o ombro dele tocando o dela. Não vamos perder nada. Vou encontrar uma maneira. Como? De onde vamos tirar $120 em 2 semanas? Ele não tinha resposta para isso. Mas olhando para Lena, vendo o desespero que ela tentava esconder, William soube que encontraria uma maneira. Tinha que encontrar. Não por causa da terra ou dos animais, mas por causa da mulher sentada ao seu lado, que havia perdido tudo uma vez e não merecia perder novamente. Não sei ainda, disse ele, cobrindo a mão dela com a sua. Mas vou descobrir. Prometo. Lena ergueu os olhos para encontrar os dele, e no silêncio que se seguiu, ambos souberam que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais apenas parceiros em um acordo comercial. Eram algo mais, algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda, mas que era tão real quanto o sol nascendo sobre as montanhas. Juntos, disse ela finalmente, vamos descobrir juntos. William assentiu, apertando a mão dela. Juntos. E ali, sentados nos degraus de uma casa que ambos haviam aprendido a amar, com o futuro incerto se estendendo diante deles como uma estrada não mapeada, eles começaram a planejar como salvar não apenas sua terra, mas o lar que haviam construído um no outro.